Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Lembrando sempre que esse vídeo tem caráter meramente educativo e informativo e não deve ser interpretado como uma recomendação de compra para o ativo nele tratado. Vamos fazer deste canal um espaço para a troca de ideias sobre o mundo dos investimentos. Por isso, use o espaço dos comentários para deixar a sua opinião. Vamos lá? O Banco do Brasil, negociado na Bolsa de Valores sob o código BBAS3, apresentou seus resultados referentes ao segundo trimestre deste ano. Acompanhe nesse vídeo os principais destaques reportados pela companhia. Iniciamos pelo lucro líquido. O Banco do Brasil divulgou que o seu lucro líquido atingiu 5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, o que representa um acréscimo de 52,2% na comparação com o segundo trimestre de 2020, em que o lucro líquido foi de 3,3 bilhões de reais. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, o acréscimo foi de 2,6%, já que neste primeiro trimestre o Banco do Brasil havia auferido 4,9 bilhões de lucro líquido. Com este resultado, o Banco do Brasil auferiu um lucro líquido de 10 bilhões de reais no primeiro semestre de 2021, um acréscimo de 48,4% frente aos 6,7 bilhões auferidos no primeiro semestre de 2020. A carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil atingiu 766 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, um acréscimo de 1% na comparação com o primeiro trimestre deste ano, em que era de 758 bilhões de reais, e isso também representa um acréscimo de 6,1% na comparação com o segundo trimestre de 2020, em que era de 722 bilhões de reais. Ao olharmos a segmentação dessa carteira de crédito ampliada, vemos que o segmento de micro, pequeno e médias empresas foi o que apresentou o maior crescimento percentual na comparação anual, de 24,8%, chegando a 81,6 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. O segmento de pessoa física também apresentou um bom crescimento de 10,3% na comparação anual, atingindo 240,6 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. O agronegócio também apresentou um crescimento considerável de 9,7% na comparação anual, atingindo 205,9 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. O único dos 4 segmentos a apresentar retração foi o segmento de grandes empresas e governo, que teve um decréscimo de 2,6% na comparação anual, fechando o segundo trimestre desse ano com 200 bilhões e 600 milhões de reais. A provisão para crédito de liquidação duvidosa ampliada recuou de 5,7 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020 para 2,9 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, e isso representa uma queda de 49,8% nesta provisão. Já ao compararmos com o primeiro trimestre desse ano, houve um acréscimo de 13,8%, já que no primeiro trimestre essa provisão havia ficado em 2,5 bilhões de reais. Um outro ponto positivo no balanço apresentado pelo Banco do Brasil é a inadimplência superior a 90 dias.
Essa inadimplência fechou o segundo trimestre desse ano em 1,86%, valor esse abaixo do 1,95% em que havia fechado o primeiro trimestre de 2021 e também bem abaixo do 2,84% do segundo trimestre de 2020. O resultado apresentado pelo Banco do Brasil nesse indicador também ficou bem abaixo da média do sistema financeiro nacional nesse trimestre, que é de 2,3%. Ao olharmos as receitas de prestação de serviços do Banco do Brasil, constatamos que esta atingiu 7,2 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, um acréscimo de 4,8% frente aos 6,9 bilhões do primeiro trimestre deste ano e também 3,5% superior aos 7 bilhões auferidos no segundo trimestre de 2020. Enquanto as receitas com serviços vêm crescendo, as despesas administrativas se mantêm estáveis. Neste trimestre, elas totalizaram 7,9 bilhões de reais, valor igual ao auferido no segundo trimestre de 2020 e ligeiramente superior ao do primeiro trimestre deste ano, em que havia ficado em 7,7 bilhões de reais. Esse resultado apresentado pelo Banco do Brasil culminou na revisão de suas projeções para este ano. Foram revisados os seguintes itens: o lucro líquido, que estava projetado para algo entre 16 e 19 bilhões, foi revisado para um valor de 17 a 20 bilhões de reais. A margem financeira bruta, que tinha uma projeção de 2,5% a 6,5%, foi revisada para um percentual menor, de 1 a 4%. Também foi revisada, projetando-se um valor menor, o atacado pessoa jurídica, que previa um resultado entre 7% e 11%, foi revisado para 3 a 7% nesta nova projeção. Todavia, o segmento rural também conta com uma nova projeção, mas aqui projetando-se um percentual maior do que o anteriormente previsto. Agora é de 11 a 15%, frente aos 7 a 11% previstos anteriormente. Por fim, a nova projeção também indica uma provisão para créditos de liquidação duvidosa inferior. Com a revisão, esse montante ficará entre 15 e 13 bilhões de reais, uma considerável redução frente à previsão inicial de 17 a 14 bilhões de reais. Merece destaque também o fato relevante divulgado pelo Banco do Brasil, informando uma remuneração complementar aos seus acionistas. O banco informou que distribuirá 986 milhões de reais a título de juros sobre capital próprio, o que culminará em um pagamento de pouco mais de 34 centavos bruto por ação. Terão direito a esse provento os acionistas que possuírem ações do Banco do Brasil no final do pregão do dia 23 de agosto, e esse pagamento será efetuado em 31 de agosto. Na nossa opinião, o resultado apresentado pelo Banco do Brasil foi bom, vindo um pouco acima do que esperávamos. Eu possuo ações do Banco do Brasil em minha carteira de investimentos, pois a considero uma excelente provedora de dividendos. E vocês possuem ações do Banco do Brasil em sua carteira de investimentos? O que acharam do resultado apresentado no segundo trimestre deste ano? Comentem. E se gostou do vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando o seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!